Olá, seja bem-vindo. Vamos à resolução da nossa primeira lista de questões. A questão número 1 diz o seguinte: qual a aceleração de queda livre de um corpo na altura da órbita do ônibus espacial, cerca de 400 quilômetros acima da superfície da Terra? Então, ele quer saber qual é a aceleração cerca de 400 quilômetros acima da superfície da Terra. Então, vamos à resolução da questão. Para resolver essa questão, nós vamos pegar uma lei básica da física, que é a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu isolar a aceleração, vai ficar força sobre massa. A aceleração é igual à força. Qual é a força que nós temos? É a força gravitacional. E nós colocamos a formulazinha aqui, que é a constante gravitacional, a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, sobre r quadrado, dividido por m, que é a massa vinda da fórmula de Newton, que é igual. Como essa massa ela é muito pequena do ônibus espacial em comparação à massa da Terra, nós acabamos por desprezar essa massa. Desprezando essas massas, ou essa massa, nós vamos ter que a aceleração vai ser igual à constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre r ao quadrado, que é a distância. Quem é a distância? A distância é justamente o raio da Terra mais a altura que está o ônibus espacial. O raio da Terra é uma constante, então você vai atrás desse número que você consegue encontrar. Mais 400 quilômetros, que é a distância, a altura que está o ônibus espacial. Somando essas duas distâncias, nós vamos obter essa distância aqui. Agora que a gente tem o raio, ou melhor dizendo, a distância, nós vamos fazer de novo, vamos colocar toda essa questão que nós encontramos dentro da fórmula. Então, vai ficar, essa é a constante gravitacional, que ela é um número constante, não vai mudar, vezes a massa da Terra, que é um número que você também vai procurar, massa da Terra, dividido pela distância quadrada, que foi o que você encontrou. E agora é só fazer a continha e você vai encontrar a aceleração do ônibus espacial, que foi o que foi pedido na questão. Segue a próxima resolução. Agora a questão de número 6 diz o seguinte: calcule a densidade da glicerina com o valor de 1,26 grama por centímetro cúbico. Encontre o peso de 2 litros de glicerina, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, nós vamos encontrar o peso da glicerina. Como faz para calcular o peso? Eu tenho que massa é igual a densidade vezes volume, que deriva da fórmula densidade é igual massa sobre volume. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume da glicerina. Então, 1,26 vezes 2.000 litros. A massa vai ser igual a 2.520 gramas, que vai ser igual a massa de 2,52 quilogramas. Tendo obtido a massa, a gente agora calcula o peso.
O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 2,52 vezes 10. Isso é igual a 25,2 newtons, que é a força-peso que essa glicerina possui. Segue a próxima questão. A questão de número 6 diz o seguinte: o líquido A apresenta volume de 20 centímetros cúbicos e a densidade absoluta de 0,78 grama por centímetro cúbico. O líquido B tem 200 centímetros cúbicos de volume e densidade absoluta igual a 0,56 grama por centímetro cúbico. Determine a densidade em grama por centímetro cúbico apresentada por essa mistura. Então, ele dá os dados do líquido A, dá os dados do líquido B, quer saber qual é a densidade do resultado disso. Então, nós vamos lá. Densidade é igual a massa sobre o volume. O líquido A, ele deu a densidade e o volume. Então, a gente acha a massa. Tá aqui, 15,6 grama por 15,6 grama. O líquido B, ele faz a mesma coisa, então resulta numa massa de 112 gramas. A mistura vai ser o líquido A mais o líquido B. Então, a gente acha que a massa do líquido A mais o líquido B, e aqui a gente acha o volume, grama por centímetro cúbico. Aqui é o volume. Então, no líquido C eu tenho já o volume e a massa e o volume. Então, se você tem a massa e o volume, aí é só você jogar na fórmula e você vai achar a densidade da mistura C. Então, continuando de onde nós paramos, nós estamos resolvendo apenas as questões que envolvem cálculo. Então, nós resolvemos as questões que têm cálculo da primeira lista e vamos resolver agora as questões de cálculo da lista 2 ou questões 2. A primeira questão diz o seguinte: calcule a massa e o peso de ar dentro de uma sala de aula com altura de 3 metros e chão com dimensões de 4 por 4. Então, eles deu os dados aqui da pressão do ar, é 1,2 kg por centímetro cúbico. Então, nós vamos calcular agora essa pressão. Então, a densidade é igual a massa sobre o volume. O volume, ele deu lá na questão, que é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 48 metros cúbicos. Então, a massa de ar da sala é igual a ρ vezes o ar vezes o volume. Então, a massa de ar é igual a 1,2 vezes 48, que é igual a 57,6 kg. Achado a massa do ar, vamos achar o peso do ar. O peso do ar é igual a 57,6 vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. Esse resultado vai me dar igual a 565 newtons, é o peso do ar nessa sala de aula. Vamos à próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: uma esfera oca de 100 centímetros de diâmetro externo e 40 centímetros de diâmetro interno possui massa igual a 200 gramas. A questão quer que você calcule a densidade em quilograma por metro cúbico
e a massa específica. É uma questão parecida com a que nós calculamos anteriormente. Então, a densidade é a massa pelo volume. O volume da esfera é igual a 4πr maiúsculo ao cubo sobre 3. A densidade é igual a 0,2 dividido por 4π vezes 0,5. Esse resultado aqui de divisão vai dar igual a 0,38 kg por centímetro cúbico. E qual é a densidade? A massa específica. É a densidade, massa específica é igual a massa sobre volume. Antes nós tínhamos um raio grande que era para calcular a densidade total. Agora nós temos um raio pequeno que é para calcular a densidade específica. Então, o volume é igual a 4π sobre 3, entre parênteses, R maiúsculo ao cubo menos R minúsculo ao cubo, que é esse R maiúsculo e esse R minúsculo. Então, a densidade é igual a 0,2 dividido por 4π, entre parênteses, 0,5 ao cubo menos 0,2 ao cubo. Isso vai ser igual a 0,41 kg por metro cúbico. Segue a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a figura mostra, essa figura aqui mostra 3 vasos cujas bases têm a mesma área. A área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3. Os vasos estão cheios de líquido L1, L2 e L3, até a mesma altura, todos no mesmo nível. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e P3, respectivamente. Com relação a essa situação, é correto afirmar que... Qual é a alternativa correta? A pressão em 1 é igual à pressão em 2, que é igual à pressão em 3. A pressão ela depende apenas da altura do líquido, independentemente da densidade. Como são os mesmos líquidos que estão aqui contidos, então a densidade ela vai ser constante e, consequentemente, a pressão no fundo vai ser igual à dos 3 líquidos. Então, a resposta certa de cara é a letra A. Segue a próxima questão. Questão de número 4 diz o seguinte: você está projetando um sino de mergulho para aguentar a pressão da água do mar até uma profundidade de 250 metros. Letra A. Calcule a pressão manométrica nessa profundidade. E letra B. Levando isso em consideração a pressão da coluna do líquido e a pressão atmosférica, qual a força resultante exercida pela água fora do sino e pelo ar dentro do sino sobre uma janela de vidro circular de diâmetro de 30 centímetros? Despreze a pequena variação de pressão sobre a superfície da janela. E dá o dado necessário, que a pressão do mar, a densidade do mar é 1,03 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico, e a aceleração da gravidade que ele arredonda para 10. Vamos à resolução. A pressão manométrica ela é igual à pressão, que é igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, essa pressão ela é igual à densidade, que está aqui, a gravidade, que está aqui, vezes a altura, que a questão dá, que é 250 metros. Tudo isso aqui multiplicado vai ser igual a 2,5 vezes 10 a sexta Pascal.
Nisso já resolvemos a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual a diferença de pressão entre dentro e fora? Então, a pressão dentro é igual à pressão atmosférica. E a pressão fora é a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A pressão atmosférica nós já temos, vezes a pressão do líquido, que é 2,5 vezes 10 a sexta, que nós encontramos aqui. A variação da pressão é igual à pressão fora menos a pressão de dentro. A pressão, que é igual à pressão atmosférica, mais 2,5 vezes 10 a sexta, que é a pressão manométrica, menos a pressão atmosférica. Se nós somarmos tudo isso aqui, vamos obter o resultado de 2,5 vezes 10 a sexta Pascal. Então, a pressão é a força sobre a área. A força resultante é igual à variação de pressão. O diâmetro da janela, a questão dá que é 30 centímetros. O raio é igual a 15 metros. E a área, que é igual a R quadrado π, que é igual a 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vezes π, que é igual a 0,07 metro quadrado. A força resultante é igual a 2,5 vezes 10 a sexta vezes 0,7, que é igual a 1 newtons. Isso é o resultado para a força. Segue a próxima questão. Vamos à resolução de número 5. Essa tem a ver com a equação da continuidade, aplicação dessa equação, onde ρ QV1 é igual a ρ QV2. Q é a vazão volumétrica, então QV é igual a área vezes o volume. Então, QV2 é igual a QV1, vezes, entre parênteses, ρ1 sobre ρ2. A vazão no ponto 02 vai ser a seguinte. Vazão no ponto 2 é igual, densidade 2 é igual densidade 1 mais 0,015 vezes ρ1. ρ2 é igual ρ2, 1 mais 0,015 e ρ2 é igual a 0,015 P1, que é a pressão. Aqui é P, tá? Desculpa, aqui é P. Substituindo a densidade, eu tenho que QV2 é igual a densidade de 1 sobre a densidade de 2, vezes QV1, que é igual a densidade de 1 sobre 1,015 P1, vezes QV1 aqui. Se somarmos tudo isso daqui, vamos chegar ao seguinte resultado, que QV2 é igual a 0,9 e etc. V1. Então, essa vazão volumétrica, ela é 98,52%, é o que pede a questão.